Alô, nação rubro-negra, aquele abraço, saudações rubro-negras. Aqui quem vos fala é o Kleber Pereira, o número 1. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua inscrição no canal. Deixe seu like, acione o sininho de notificação, comente. Só assim você fará com que esse canal cresça mais e mais. Queridos, todos estão acompanhando pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, pelo rádio, seja onde for. O Flamengo de fato está numa situação terrível, um clima insustentável, pressão total. Eu estava fazendo a live anterior e estava me perguntando, poxa, cadê as torcidas organizadas? Eu cheguei até a ver uma nota da torcida jovem, mas eu não comentei naquela oportunidade. E hoje eu constatei que tanto a torcida jovem, assim como a torcida raça rubro-negra, ambas se manifestaram. Ou seja, a gente conclui o seguinte: se as torcidas organizadas se manifestaram, é porque já está insustentável segurar essa situação. Ninguém está aguentando mais os episódios trágicos que o Flamengo vem apresentando. Inclusive, eu quero ressaltar aqui também que informações que estão chegando nos meios de comunicação diz que o presidente Landim está altamente isolado na diretoria. Ou seja, inclusive conselheiros da situação têm comentado com ele, têm tentado conversar. A pressão é muito grande com relação ao grupo de oposição e está uma situação complicada. A diretoria saiu do Ceará hostilizada, chegou aqui também ao Rio, foi hostilizada. Enfim, o presidente Rodolfo Landim está pressionado. Ele tem que tomar uma posição urgentemente. Agora, estão falando muito a respeito de um novo técnico. Eu, inclusive, destaquei aqui. É melhor contratar o Cuca, que é um técnico que já está por dentro do futebol brasileiro, tem tido uma atuação maior aqui nos gramados do Brasil. É melhor deixar o Paulo Souza, que tem uma multa milionária, ou ainda tenta contratar Jesus? Eu fiz aqui uma especificidade com relação a cada técnico. O Cuca, por exemplo, no vídeo que eu fiz, que tem como título lá, ó, como se deu o casamento do Flamengo com Paulo Souza. No vídeo, no final, eu falo dessa questão da suposta contratação do Cuca e eu fiz até uma comparação da Cuca com o Pesadelo, personagens do Pica-Pau Amarelo. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá no vídeo que vocês vão ver a história. Está muito engraçada, tá bom? Então, o que acontece? O Cuca, continuando aqui, ou seja, falando dele ainda, ele também tem um histórico complicado de confusão lá no Flamengo. Ele saiu brigado na ocasião em que dirigiu o time. E vamos lá. Paulo Souza. Paulo Souza, provavelmente, ele não vai pedir demissão. Ele não vai abrir mão, evidentemente, desses milhões. E ele, continuando, vai fazer o que tem feito aí ao longo desses 5 meses, quase 6. E Jesus, todos nós sabemos que ele saiu no período da pandemia. Muitos dizem que ele foi injustiçado e ele está para acertar um contrato com o Fenerbahçe. Então, gente, eu peço até que vocês façam os comentários lá para eu poder analisar a opinião de cada um. Bom, na minha opinião, isso aí é uma questão subjetiva, não quero influenciar ninguém, tá?
eu ficaria com o Jorge Jesus. Ah, mas como você ficaria com o Jorge Jesus? Se, por exemplo, eu fizesse parte do conselho deliberativo lá do clube, ou sei lá, de apoiadores, conselheiros, enfim, eu tentaria reunir o maior número de pessoas, tentaria criar argumentos para fazer com que o presidente Rodolfo Landim mudasse de opinião e repensasse essa questão, deixando de lado todo tipo de vaidade e indo buscar o técnico Jorge Jesus. Ah, mas como poderia fazer isso? Pegaria uma pessoa influente no clube, pediria para conversar também com o Landim, e ir até o Jesus e conversar com ele, porque é talvez a única saída para o time melhorar, porque o Jorge Jesus ele conhece os jogadores, ele tem um esquema tático montado na cabeça, foi comprovado em 2019 e tentaria essa cartada. Mas para isso é necessário pressionar de fato o presidente do Flamengo. Porque senão, meus amigos, pode acontecer o pior. Inclusive, eu na tarde de hoje, estava pensando o que eu ia colocar na pauta para conversar com vocês. E eu confesso que eu deitado no sofá, eu tive uma sensação de que o Flamengo estava sendo rebaixado. Aí eu falei, não, não. Eu levantei, falei, não é possível. E quer dizer, é uma sensação terrível. Eu não quero que isso aconteça com o Flamengo. Por quê? No Brasil existe Flamengo e Anti. O Anti está torcendo veementemente pelo rebaixamento do Flamengo. É uma coisa complicada. A gente está lutando contra tudo e contra todos. É necessário que essa diretoria se una para poder resolver essa questão, porque isso já está dando dor de cabeça para muito torcedor. Outra questão aqui lamentável é com relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Acreditem, o Flamengo ocupa a 16ª posição. Quer dizer, praticamente no Z4. Ou seja, eu estou vendo a tabela aqui, ó. O Flamengo ele está com 16 pontos. Sendo que ele está à frente do Juventude no critério de gols pró. Um time de 1 bilhão que fatura de forma avassaladora, ou seja, recurso de capital muito maior do que os seus adversários e tem mostrado esse tipo de resultado para a torcida. A gente tem aqui na classificação, em primeiro, Corinthians, segundo, Atlético Mineiro, terceiro, São Paulo, quarto, Botafogo, quinto, Santos, sexto, Coritiba, sétimo, Avaí, oitavo, América Mineiro, nono, Palmeiras, décimo, Bragantino, 11º, Internacional, 12º, Fluminense, 13º, Goiás, 14º, Cuiabá, 15º, Atlético Paranaense, na 16ª posição, Flamengo, 17º, Juventude, 18º, Ceará, 19º, Atlético Goianiense e 20º, Fortaleza. Enfim, a gente vai dormir hoje com essa dor de cabeça. Ali, a questão de um gol do rebaixamento. Gente, eu estou acostumado a ver o Flamengo vencer, vencer, vencer. Hoje, a gente acumula 1 vice, 2 vice, 3 vice, 4 vice,
5 vice-campeonatos. Termino essa transmissão pedindo força, sabedoria e que todos esses problemas venham ser resolvidos para que nós, 47 milhões de torcedores do mais querido do mundo, possa voltar a sorrir. E eu aqui a cantar aquele abraço, torcida do Flamengo. Gente, uma boa noite, fique com Deus. Um abraço do número 1. Tamo junto.